Entrando ao vivo. Vamos lá. Aguardar mais um minutinho enquanto o Instagram convida mais pessoas para a gente fazer essa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. A Jessie já está aqui. Vou convidá-la, aceitá-la para a gente iniciar nosso bate-papo. Isso eu me organizo aqui. Olá, Opa! Olá, boa noite, Jessie. Tudo bem? tudo bom e você? Eu estou bem também. Animado para esse nosso bate-papo de hoje. E você, Vambora! nessa correria toda aí, conseguiu se organizar, arrumar um tempinho para a gente bater esse papo gostoso e apresentar para as pessoas um pouquinho do que é a terapia cognitiva comportamental. Bom, apresentando um pouquinho você para a galera, eu vou deixar que você mesma se apresente. Fale um pouquinho das suas experiências. Eu coloquei já nos stories quando convidei o pessoal, mas eu vou deixar que você se apresente, que fica mais interessante. Tá bom, É o que eu tenho feito nas lives. tá certo. Então, assim, nós nos conhecemos na faculdade. Eu dava aula na Celso Lisboa, enquanto você estava na sua graduação, né? Bom, toda a minha experiência clínica, toda a minha experiência como psicóloga, na verdade, é toda em terapia cognitivo-comportamental. E agora em terapia do esquema também há alguns anos. Mas eu não tive uma formação assim variada, como algumas pessoas fazem, estagiam numa coisa, estagiam em outra coisa, trabalham às vezes com mais de uma coisa. Eu não. Meu tudo foi a partir da TCC. Né? Eu estudei na UFRJ, daí depois eu fui fazer uma especialização em TCC, logo em seguida. Daí depois eu emendei num mestrado em saúde mental, também na UFRJ. E aí eu fui conhecer a terapia do esquema. Fiz uma formação em terapia do esquema. No meio disso tudo, eu fui participando de cursos, congressos, sempre me atualizando. E hoje eu estou conhecendo a terapia focada nas emoções. E estou fazendo uma certificação internacional nesse assunto. Mas hoje a gente tinha combinado que iríamos conversar sobre a TCC. Né? Porque cada um desses modelos que eu falei distinguem. Exato. Deu uma travadinha aqui para mim no seu vídeo. Acho que é na sua internet mesmo. Dentro da minha percepção, essas são várias linhas dentro da própria terapia cognitiva comportamental. São várias terapias cognitivas. Eu gosto muito da terapia do esquema. Essa focada nas emoções, que é nova, eu também gosto bastante. No entanto, eu gosto mais da terapia do esquema. E diferente da Jessie, para quem não me conhece, eu sou Francisco Júnior, sou psicólogo. Eu já passei por diferentes abordagens. Eu gosto da transteorização, que é estudar as mais diferentes abordagens para que a gente possa crescer e entender a complexidade do ser humano. No entanto, eu foco muito nas São não. terapias cognitivas também. Não. Não são não. Olá, você está me Não. ouvindo? Tô te ouvindo. Mas elas Aí, não são todas da terapia cognitivo-comportamental. A terapia do esquema é uma terapia cognitivo-comportamental avançada, mas ela é integrativa, então o modelo dela é bem diferente da TCC padrão. E a terapia focada nas emoções é uma terapia neo-humanista, então ela não compartilha as bases epistemológicas. A gente não pode dizer que essa é diferente. Que ela é é cognitiva, diferente. não. Ela Legal. tem pontos em comum com a terapia do esquema, mas não com a TCC. Perfeito. Eu achava que ela fazia parte das cognitivas, porque eu não tenho conhecimento muito da terapia focada nas emoções. Apesar de o pouco que eu li a respeito dela, eu acho muito, muito rica. Acho uma Sim. abordagem muito rica. E a terapia do esquema, eu já tenho conhecimento bem
não tão profundo assim, digamos, mas eu tenho conhecimento muito bom da terapia do esquema. E eu gosto muito, muito mesmo. Uhum. E aí, Francisco, como é que você conduz as suas lives? Como é que a gente começa o nosso papo? Bom, eu vou pedir para você, além de se apresentar, que você já fez, a Jessie, além de ser professora em universidades, faculdades, você também forma profissionais na abordagem de terapia cognitiva comportamental. É Sim, diretora qual é o nome a do ação centro cognitiva. de ação cognitiva e forma profissionais para trabalharem com a TCC. O público aqui, Jess, ele é tanto profissionais, psicólogos que já atuam há muitos anos, como muitos psicólogos que estão se formando ou que estão há pouco tempo na área. Assim como Ótimo. pessoas em busca de autoconhecimento. Então, a gente está falando para esses ambos os públicos, ok? Eu vou pedir para você usar uma linguagem mais acessível, não pelos psicólogos, mas pela galera que não faz parte desse meio. Então, a gente, utilizando palavras técnicas, muita gente fica boiando. Então, o ideal é que a gente utilize uma linguagem mais simples. E aí, o que eu vou pedir? Que você explique o que é a terapia cognitiva comportamental. Como é que eu tenho feito? Eu tenho feito um projeto chamado Terapia para Todos, perdão, Psicologia para Todos. Então, eu chamo profissionais, psicólogos, de diferentes abordagens para explicar um pouquinho desse universo, do que é a terapia do esquema, o que é a terapia do TCC, o que é a psicanálise, o que é a transpessoal, gestalt, por aí vai. Então, tenho convidado profissionais para falarem um pouquinho das mais diferentes abordagens. E hoje você veio para representar esses profissionais da terapia cognitiva comportamental. Sei que você tem muito conhecimento, tem uma didática muito rica, de muito fácil compreensão. E aí o objetivo é esse, você falar um pouco do que é a terapia cognitiva comportamental e depois a gente fornecer algumas dicas práticas para que a pessoa que está em casa ela possa aplicar no seu dia a dia. Óbvio que isso não substitui uma terapia, não substitui, mas que a pessoa possa utilizar-se de algum conhecimento, de alguma técnica, alguma ferramenta que possa auxiliá-la a desenvolver um bem-estar, a se conhecer mais ou Tá. menos nesse sentido. Vou pensar em como fazer isso, porque é um pouco desafiador para mim pensar em introduzir uma abordagem para psicólogos e leigos e também instrumentalizar em termos de uma técnica. Mas a gente vai desenrolando no meio do caminho e a gente vê o que a gente faz. Vai Bom, conseguir, você vai ver. eu não sei quais abordagens você já trouxe para cá, mas eu acredito que a TCC seja uma das mais novinhas, digamos assim. Né? Uhum. É uma abordagem de meados do século passado, né, da década de 60, se fortalecendo ainda mais na década de 70, né? E a grande diferença dessa abordagem para as outras, e que eu vi que na tua chamada para a live você falou que era uma abordagem muito recomendada pelos médicos, né, e tal, e Uhum. isso acontece porque ela é uma abordagem baseada em evidências científicas. Ou seja, o que isso significa? Que antes da gente disponibilizar um tratamento para determinada questão, Eu vou deixar você ir falando, eu só vou pegar uma água aqui, mas eu tô na live, pode ir falando. tá certo, tá bom. Então, eu estava falando que uma das grandes diferenças da TCC para as outras abordagens é que ela tem uma proposta de ser uma abordagem baseada em evidências científicas. Que isso significa? Quando os médicos dizem, quando as pessoas dizem que a TCC se mostra eficaz para tratar alguma questão, é porque isso foi estudado de forma bem sistemática antes. Isso foi que nem estão fazendo com a vacina da Covid, que tem que fazer uma série de estudos até você ver que ela é segura, que ela dá conta do recado e tudo mais. Então, programas de terapia cognitivo-comportamental também passam por esse tipo de prova, de uma prova científica, digamos assim. Eles são estudados. Então, quando as pessoas dizem, e os médicos eles têm essa tendência, você tem depressão? Terapia cognitivo-comportamental trata bem. Ela é padrão ouro.
Ah, você tem transtorno do pânico? A terapia cognitivo-comportamental trata bem. Ela é padrão ouro. Você tem fobia social? Você tem... Então, assim, por muito tempo a TCC foi muito associada aos diagnósticos e muito recomendada por psiquiatras também por conta disso, porque ela tem essa proposta científica, que conversa muito com a linguagem dos próprios médicos. Porque a medicina, né, toda a psicofarmacologia não, a farmacologia de uma forma geral, os tratamentos médicos, eles também são desenvolvidos da mesma maneira que a terapia cognitivo-comportamental é, a partir de estudos, de uma metodologia científica. Eu acho que esse é um principal ponto assim, que distingue. Porém, as pessoas já devem estar perguntando, a TCC então só serve para quem tem um transtorno? Não. Na verdade, é um modelo de terapia, como os outros modelos que você já deve ter convidado profissionais para falar aqui, que vão olhar para a pessoa. Pode acontecer da pessoa ter um transtorno. E aí a gente vai saber o que fazer com isso. Pode acontecer da pessoa não ter, né? E aí a gente também tem uma forma de trabalhar que é bem específica, né? Alguém quer fazer alguma pergunta para ir me ajudando a nortear o bate-papo, senão vira um monólogo? Me ajuda aí, Pode ir Francisco. falando, pessoal, vai fazendo perguntas se vocês tiverem alguma dúvida. Você pode ir falando, eu também vou interagir. Em alguns momentos eu vou fazer perguntas, vou contribuir com a minha percepção e vou te instigando também, fazendo algumas perguntas para trazer cada vez mais esse ouro que tem aí dentro de você. Tá bom. O ouro que tem de mim é ótimo. Estou me sentindo dourada. Mas, enfim, assim, a base do pensamento em TCC, né, da ideia da TCC é a seguinte. A forma como a gente entende a realidade à nossa volta afeta a maneira como a gente sente e a maneira como a gente age, tá? E o oposto também é verdadeiro, né? Os nossos comportamentos também afetam as nossas emoções, as sensações corporais e o nosso pensamento. Então, pensamento e comportamento, eles atuam numa influência aí de mão dupla, incluindo aí emoções e sensações corporais também. Ou seja, partindo desse princípio, se eu trabalho a minha maneira de entender a realidade, eu consigo trabalhar, eu acabo trabalhando meu comportamento também. Em algumas situações, se eu trabalhar o meu comportamento, isso também vai afetar a maneira como eu entendo a realidade. O que é o pulo do gato aqui? O que tem de importante? É que nem sempre os nossos pensamentos são muito realistas. Isso para qualquer pessoa, com ou sem um diagnóstico psiquiátrico. A gente pensa um monte de abobrinha, em boa parte do tempo. A gente vê que muitas vezes a gente vê que o nosso pensamento não se confirma. Quando a gente para fazer uma análise do que está acontecendo, a gente vê, opa, não é bem daquele jeito. Né? Isso é normal, tá? Qual é o problema? É que as pessoas costumam entrar em sofrimento quando esse pensamento não está alinhado com a realidade, né? Então eu posso, por exemplo, se eu entendo uma coisa neutra como algo negativo, eu vou entrar em sofrimento, né? Então a terapia cognitivo-comportamental, né? Essa parte cognitiva diz respeito aos processos de pensamento, de percepção, de avaliação da realidade. Então eu vou trabalhar na forma como eu penso para tentar melhorar a maneira como eu sinto e a maneira como eu ajo no mundo, tá? Uhum. Assim como, às vezes, nem sempre o nosso pensamento tá distorcido, né? E aí a gente também vai ter que entrar, de repente, pela via do comportamento para poder atualizar, digamos assim, o nosso pensamento. Porque a partir de novas experiências promovidas pelas nossas ações, a gente aprende coisas novas, a gente descobre coisas novas e isso atualiza, digamos assim, a maneira como a gente entende as coisas. Então é uma abordagem muito prática. A ideia é que o terapeuta e o paciente ajam como um time, ela é colaborativa. Não é aquela terapia em que a pessoa chega e fala durante 50 minutos, quase sem a presença do terapeuta. Na verdade, a gente está ali o tempo inteiro debatendo coisas como um time, né? O terapeuta e o paciente, eles fazem parte do mesmo time. Então, eu não sou imparcial com os meus pacientes. Eu sou totalmente do time deles.
Então eu vou vibrar com eles, eu vou chorar com eles. É uma coisa que eu tô ali tentando promover um bem-estar para ele de acordo com as metas e objetivos que ele tem para a terapia. Também é uma terapia orientada por metas. É Oi, Prato. engraçado você falar isso, porque eu fiquei lembrando agora, né? Na faculdade, muitas pessoas elas tinham uma visão de que a terapia cognitivo-comportamental ela é uma terapia fria, uma terapia sem humanização, sem um contato com o cliente, seria apenas praticar técnicas, e você trouxe, na verdade, não só você, óbvio que profissionais de qualidade, eles têm esse lado humanista com seus clientes. Você trouxe essa ideia da conexão com o cliente, de conversar, de ter um time, de não ser uma terapia fria. Eu estou aproveitando e falando isso porque tem uma pergunta aqui, inclusive, nesse sentido. É do psicólogo Raimundo. Ele pergunta assim, ó, como lidar com aqueles comentários que, infelizmente, alguns colegas de profissão de outras abordagens fazem, como aquele de que a TCC é uma abordagem fria. Esse é um comentário, assim, Fria, rasa, fria e rasa. eu já ouvi tanta coisa dentro de lugares em que a gente deveria estar somando uns aos outros, trocando uns aos outros. Eu já ouvi tanta coisa, tipo que não existe transferência e contra-transferência em TCC, que a TCC é mecanicista, que ela é rasa, que ela é fria. Eu penso que isso tem muito a ver com desconhecimento, né? Assim como aquela pessoa, tipo, que dediquei toda a minha carreira a TCC, eu desconheço de outras abordagens e eu posso ter ideias erradas a respeito dessas outras abordagens. Então, assim, a minha resposta em relação a como lidar tem muito a ver com educar, né? Tem muito a ver com educar. Se as pessoas soubessem o que é, né, talvez elas soubessem que eu digo é que realmente, Francisco, a gente não pode ignorar que a forma como a TCC chegou para a gente no Brasil, ela chegou a partir desses protocolos de pesquisa, né? Como eu falei, é uma abordagem que saiu de laboratórios, ela saiu de um ambiente científico. E para a gente conduzir pesquisa, a gente precisa dar o mesmíssimo tratamento para todas as pessoas que estão participando do meu estudo. E essas pessoas precisam ser muito parecidas entre si em relação às queixas, às dificuldades que elas querem tratar. Então, para começar, para a pessoa participar do meu estudo, ela precisa estar dentro do que eu estou procurando. Aquelas pessoas que se candidatam ao meu estudo, mas não são compatíveis, infelizmente eu vou ter que deixar para ajudar em outro momento. Então, assim, já começa por aí, né? O paciente que chega de livro, ele é muito diferente do paciente da vida real. Um segundo ponto é que para a gente fazer pesquisa, a gente tem que tratar todo mundo igual. E isso acaba trazendo validação para um método, que é um método específico, né? Mas mata toda a parte da relação terapêutica. E assim, como eu falei, a pessoa que procura por terapia na vida é muito diferente da pessoa que vai para vai participar de um estudo científico. Então, são tratamentos diferentes. Quando a TCC chegou, a gente tinha muito esses protocolos. E a tendência era a gente replicar protocolos em pacientes da vida real. Não era legal. Era tudo enrijecido, né? Funcionava? Funcionava. Mas a taxa de evasão da terapia era alta, porque é difícil fazer uma terapia tão diretiva assim, que leva a pessoa para enfrentar os próprios medos, por exemplo, para fazer coisas que ela tem dificuldade de fazer. E a gente é bem explícito em relação a qual é o objetivo da terapia. Hoje, a maneira como a TCC evoluiu muito. Ela evoluiu a ponto da gente não chamar mais de uma TCC. São as TCCs, são vários modelos teóricos. E hoje se preocupa muito mais com a relação terapêutica do que se preocupava antigamente. A gente sabe, existe bastante literatura sobre isso, de que o paciente da vida real é um, o paciente de ambiente de pesquisa é outro. Protocolos existem para ajudar a gente a encontrar um caminho bacana para aquele paciente. Mas a gente não replica um protocolo inteiro
num paciente, a não ser que isso tenha sido combinado com ele. Então, a ideia é que seja realmente uma terapia colaborativa, que a gente troque, que a gente combine junto, que aquilo que eu sei vai ser compartilhado com o meu paciente. E aquilo que ele sabe sobre a vida dele e que vai ser relevante para o tratamento dele, eu também conto que ele traga para mim. É nessa junção entre o conhecimento técnico e a história de vida de alguém que a terapia acontece. Então, é por isso que tinham muitas dessas críticas e que muita gente tem essa visão errada da TCC. É uma visão muito desatualizada, diga-se de passagem. Né? Eu acho que cabe a gente educar. Assim Com como certeza. também cabe a gente, e isso eu também confesso que já fiz, porque eu acho que isso é o mal do psicólogo brasileiro. Também cabe a gente não julgar as outras abordagens que a gente não conheça a fundo, né? Eu acho que um olhar de curiosidade é sempre mais interessante que um de julgamento. Com certeza. Uma das coisas que a gente aprende na formação é sobre o conceito do preconceito. Preconceito, ou seja, eu formulo um conceito de algo que eu não conheço, que eu não vivenciei. Então, já na formação, a gente bate muito nessa tecla, na formação dos psicólogos, para que eles não julguem, para que eles não tenham preconceito. Isso não é só com relação ao cliente, mas com relação à vida, a qualquer abordagem. Então, a gente tem que trazer isso com uma filosofia de vida, de não julgar aquilo que a gente não conhece. Antes de emitir, de formular qualquer opinião sobre qualquer pessoa, qualquer abordagem, qualquer circunstância, primeiro a gente precisa conhecer, para poder falar alguma coisa a respeito. Senão vai ser um leigo falando de algo que não conhece, que não vivenciou. Então é por isso um dos motivos pelos quais eu tenho convidado diferentes profissionais para falar das abordagens e aproximando isso tanto dos psicólogos quanto dos clientes de modo geral, de pessoas em busca de autoconhecimento. E isso era uma coisa que você vinha trazendo a respeito da TCC, que acontecia muito realmente e ainda acontece hoje, principalmente com alguns psicólogos que acabam de sair da formação, que não têm muita vivência prática ainda, com relação a achar que é só aplicação de técnica, que você não tem uma relação real com aquele cliente, que você não conversa, que você não vivencia. E a TCC, uma das principais bases dela é a psicoeducação. É um time, como você fala, é formar aquela pessoa para que ela possa se auto-psicoeducar, se autoterapeutizar com as ferramentas que a gente entrega. Agora, é óbvio, sozinho é muito mais difícil você conseguir formular ideias, perceber coisas, do que quando você tem alguém ali te estimulando, enxergando pontos de vista que sozinho você não enxerga. Então, o trabalho a dois, ele se torna muito mais rico, muito mais profundo do que quando você faz sozinho. E aí, aqui tem uma pergunta para você. Tem algumas perguntas, mas eu vou pegar uma perguntinha lá de trás que fizeram. Que foi a Catita, é assim que está escrito. Ela pediu para você dar um exemplo de influência de que o comportamento e vice-versa gera problema. O comportamento muda o pensamento muda o comportamento que gere problema. Tá. Um exemplo. Vou dar um exemplo básico, assim. Uma pessoa que tem medo de ir no elevador porque não quer pegar Covid. Tá apavorado com a pandemia, tá usando todos os cuidados que pode usar e de vez em quando chega encomenda para ela, porque ela agora não vai na rua comprar, ela só pede em casa. Chega uma encomenda, o porteiro interfona para ela e diz que tem uma encomenda na portaria. E aí ela chega no hall do elevador e não consegue entrar lá, né? O que pode ter acontecido com ela para ela não ter entrado no elevador? Porque o comportamento foi não entrar no elevador, né? Vamos supor que essa pessoa tenha chegado lá e sentido medo. E aí o coração já acelera, vem coisa aqui na garganta, né? Ela já fica toda, até calafrio, né? E aí se eu pergunto para ela, o que passou na sua cabeça que te deixou com tanto medo? O que você acha que tinha ali que era tão perigoso a ponto de você sentir tanto medo? E aí a pessoa vira para mim e responde: eu acho que o elevador é um dos principais locais de contágio para a Covid. Então,
Eu tenho muito medo de entrar no elevador. Não quero entrar no elevador. E aí a escolha dela foi não entrar. Na hora que ela não entrou, que ela decidiu não entrar, aquele medo que estava altão, né, estava super elevado, baixa um pouco. Ela sente alívio. Ela volta para dentro da casa dela. Só que daqui a pouquinho, esse alívio passa e o que fica é: poxa, eu queria tanto a minha encomenda, tem algo de errado comigo. Por que que todo mundo está circulando por aí e eu não consigo ir lá na minha portaria para poder pegar uma coisa que eu preciso tanto? E aí, o que que a gente vê? Ela começa a ficar para baixo, ela começa a se sentir mal e tudo mais. Então, esse é um exemplo de que um pensamento do tipo, o elevador é perigoso, eu posso pegar Covid, influencia a emoção dela, porque ela sente medo, influencia o comportamento dela, porque ela decide não entrar. O que que aconteceria se ela entrasse? Mesmo com medo, mesmo com a ideia de que o elevador é perigoso. Primeiro, se ela espera abrir a porta do elevador e analisar quantas pessoas tem lá. Se tiver alguém, é um risco. Se não tiver ninguém, é outro risco, né? Vamos supor que ela esperou um momento que não tinha ninguém no elevador, entrou, foi lá embaixo, pegou a encomenda e voltou. Para ela fazer isso deve ter sido bem difícil. Ela entrou no elevador com medo. Ela entrou no elevador achando que poderia pegar alguma coisa. Ela foi lá embaixo, pegou a encomenda. Na hora que ela voltou, ao invés de ela se sentir imediatamente bem por ter entrado no elevador, porque na outra situação ela sentiu alívio, dessa vez ela fica um pouco desconfortável. Mas depois, a longo prazo, ela se vê um pouco mais capaz do que na outra situação em que ela se veria como uma pessoa com dificuldade. Então, essa segunda situação é uma forma de como, às vezes, quando a gente entra pela via do comportamento, de fazer uma coisa, a gente também consegue transformar o nosso pensamento. Tipo, ela entrou no elevador, não encostou em nada, não tinha ninguém lá, qual era a chance? Então, ajuda. Essa situação da Covid não é a melhor dos mundos, porque, infelizmente, a gente não fica sabendo se pegou ou não imediatamente. Se a gente estivesse falando de uma outra situação, tipo de uma fila, num contexto sem pandemia, né, de entrar em algum lugar complicado, ou próprio uma pessoa com medo de elevador, mas sem pandemia, aí seria mais fácil para a própria pessoa. Mas aí tem a questão da natureza do medo da Covid, que é diferente de uma ansiedade que a gente estava acostumado a ver por aí. É uma realidade diferente. Não sei se eu respondi. Conseguiu responder sim, ficou claro. A gente pode dar um outro exemplo para facilitar. Na verdade, são vários exemplos onde o pensamento influencia o comportamento e o comportamento influencia o pensamento. Vamos pegar uma festa. Uma mulher, ela vai bem bonita, está bem vestida para a festa, só que ela tem um autoconceito de que ela é feia, ou de que ela não é legal, de que as pessoas não gostam dela, e por algum motivo ela entra naquela festa. Quando ela entra lá, tem alguém que olha para ela e começa a rir. E ela associa que a pessoa está rindo dela, que a pessoa está zombando dela. Quando, na verdade, a pessoa olhou por um acaso, porque estava conversando com uma outra amiga ou com outra pessoa, ou flertando com alguém, e ela achou que aquilo era direcionado para ela. E aí isso gera um comportamento de uma crença que ela já tinha, de que não era bonita, de que não estava tão elegante, de que as pessoas não gostam dela. Ela vê alguém sorrindo na direção dela e ela acha que aquilo é zombação dela. Então ela já fica mais acanhada e se vai para um cantinho, ou desiste da festa, vai embora. E aí isso gera cada vez mais dor, mais sofrimento interno, de que reforça aquela ideia que ela tinha. Olha, tá vendo? As pessoas não gostam de mim, elas riem de mim. E isso não é aquilo que você vem falando, que nem sempre o pensamento é verdadeiro. Isso não é um pensamento verdadeiro que ela tinha, mas para ela aquilo é tão verdadeiro, fez tanto sentido, que gera uma sensação de ansiedade, do coração palpitando, de baixa autoestima, e ela começa a ter medo de ir para as festas. E aí o comportamento não vai mais para festas, porque foi reforçado inúmeras vezes, ou nessa vez especificamente, uma ideia que ela tinha dela mesma. E aí entra o processo da terapia cognitiva comportamental e de outras abordagens também. Mas a terapia cognitiva, nesse sentido, ela faz você enxergar qual foi o pensamento que você teve, lembrar
antes de ter aquela reação de desistir da festa, ou quando você pensa, por exemplo, em ir para a festa, o que que passa na sua cabeça? Que é o que a gente chama de pensamentos automáticos, né, Jess? São os pensamentos automáticos que surgem. É automático porque você não precisa pensar para ele vir, ele simplesmente surge. É algo que vem a partir de uma memória, de algum contato, como se fosse algo que despertasse aquilo em você. E aí, a partir desse pensamento, você tem o seu comportamento modificado. E aí você vai para a terapia, você vai procurar entender de onde surgiu essa crença, qual foi a situação que você começou a desenvolver esse pensamento a respeito de você mesmo. E aí são vários tipos de crenças. Hoje as pessoas falam muito sobre crenças nesses coaches e diversos lugares. Isso é algo que a terapia cognitiva comportamental já vem falando, só que de uma forma muito, muito, muito mais profunda a respeito dessas questões. Então, a gente tem 3 tipos de crenças. Você pode explicar um pouquinho? Se tiver mais algum aí que eu não esteja lembrando, você fala. É a central... Não, são 3. Ah, tá. Ok. Eu pensei que você fosse falar de desamor, desvalor e desamparo. Mas está Não, certo. por enquanto não. Então, a gente não pensa o que pensa à toa. A gente pensa o que pensa por conta das coisas que a gente já viveu na nossa vida, né? Então, assim, desde que a gente é pequenininho, que a gente não sabe nada, cada coisinha que vai acontecendo com a gente vai aprendendo, né? Com o passar dos anos, a gente cria, digamos assim, a gente precisa criar uma forma de entender as coisas que nos acontecem para a gente conseguir funcionar. Né? Então, assim, se eu tenho uma infância difícil, num meio muito hostil, em que eu sou negligenciada com frequência ou algo assim, vai chegar uma hora que eu vou entender que eu não sou importante, que o mundo é perigoso, né? Que eu preciso, se eu não me proteger, talvez não tenha ninguém que me proteja, já que eu não sou importante. Né? Nada disso necessariamente é falado para a criança. Mas a partir das experiências que ela vai vivendo, ela vai começar a formar ideias que são bem rudimentares, são bem inconscientes mesmo, que a gente vai criando. Com o passar dos anos, isso vai ficando rígido. Porque essas crenças que a gente vai formando, elas também orientam o nosso comportamento. Né? Assim, a ideia não é a gente se prejudicar, a ideia é a gente funcionar no mundo. O problema é que a gente cresce e a vida muda e a gente continua com aquelas ideias. Né? Então, assim, como é que a TCC entende esse nosso funcionamento? Né? A gente entende que a nossa forma de pensar tem 3 níveis. Os pensamentos automáticos, que são esses pensamentos que pipocam na cabeça, né? Independente da nossa vontade, são rápidos, são sutis e todo mundo tem. Às vezes eles estão certos, às vezes eles estão um pouco distorcidos. Isso é normal, né? Mas esses pensamentos só pipocam porque a gente tem outros 2 sistemas que são inconscientes. Tem os sistemas mais profundos, que é o que a gente chama de crença central, que tem a ver, por exemplo, com essa ideia de que de repente eu não sou importante, de que o mundo é perigoso, ou algo nesse sentido, que são verdades absolutas. A gente nem questiona, a gente muitas vezes nem percebe que está partindo daquele princípio no nosso funcionamento no dia a dia. Mas as coisas estão lá. E geralmente são coisas assim, generalizadas, assim, globais, obrigada, Cá. que a coisa, né, orienta a gente. São crenças que orientam o nosso funcionamento. Só que, você imagina só, como é que seria para uma pessoa passar boa parte do tempo dela sentindo, acreditando que ela não é importante, que o mundo é perigoso, que como ela não é importante, ela não vai ter ajuda de ninguém, já que o mundo é hostil. Será que essa pessoa conseguiria funcionar? Será que ela teria saúde mental para poder funcionar? Provavelmente não. Né? Então, não é interessante para a natureza deixar a gente funcionar desse jeito. Então, a gente cria regras para funcionar no mundo. Então, nessa parte aí das regras que estão esse segundo sistema de crenças. É o que a gente chama de crenças condicionais ou crenças intermediárias. São regras do tipo assim, se eu fizer determinada coisa, então talvez eu não fique tão desamparada, talvez o mundo não seja tão perigoso, talvez eu consiga a ajuda de alguém. Mas se eu não fizer determinada coisa,
aí o bicho vai pegar, né? Então eu crio condições para poder funcionar, tá? Uhum. E eu também crio uma, digamos assim, uma opinião em relação ao que eu acho de mim, ao que eu acho dos outros, né? Por exemplo, é, vamos pegar uma pessoa que de repente tem a crença sobre ser incompetente. Se eu acredito, se eu tenho essa crença de que eu sou incompetente e eu entendo que isso é horrível e é inaceitável, eu vou sofrer, né? Mas algumas pessoas podem ter a ideia de serem incompetentes e acharem que isso não tem nada demais. Essa pessoa não sofre, né? Isso que a gente chama de atitude, que também faz parte dessas crenças condicionais, né? Às vezes, a gente não trabalha nem tanto em relação à modificação de uma crença central, mas sim em relação à atitude que a gente tem sobre essa crença, né? Que só Uhum. ali já melhora muita coisa. Então, a gente falou dos pensamentos automáticos, das crenças centrais e das crenças condicionais. Perfeito. Tá? E é interessante a gente entender que isso é um trabalho muito vasto. Na verdade, quando você começa a falar crenças condicionadas, se a gente fosse explicar sobre isso, o que são as crenças condicionadas, como que elas são condicionadas, seria mais de 2 horas de aula para explicar isso, de onde surgiu e etc. Sim. Mas o objetivo é a gente ser cirúrgico e conseguir auxiliar o cliente, o paciente que está diante da gente. O objetivo é o É, seguinte: eu preciso eu, conhecer isso. Eu, psicóloga, o que psicólogo, trabalho com a isso. TCC, eu preciso conhecer isso. Porque eu preciso entender, eu preciso olhar para o meu paciente, ouvir o que ele me conta, perguntar as coisas que são importantes para mim, para eu conseguir montar um esboço do funcionamento dele. E eu compartilho isso com ele, então a gente vai ajustando isso, tá? É muito importante que o paciente entenda o funcionamento dele, né? Porque Uhum. assim, eu não preciso dar nome de crença central, crença condicional para o paciente, mas eu preciso que ele entenda que, por conta da história de vida dele, ele desenvolveu essas ideias aqui sobre ele, e aí ele usa essas regras aqui para funcionar no mundo. E olha só, você me contou situação A, situação B, situação C, situação D, situação E, em que essa lógica operou. É essa lógica que está fazendo você funcionar como você funciona. Né? Exato. Então, para a gente trabalhar numa mudança, a gente vai ter que mudar essa lógica. Então, Deixa eu trazer quando eu falo uma que é experiência. rapidinho, só um minutinho, só para eu terminar. Quando eu digo que a terapia é colaborativa, é porque eu divido isso com o meu paciente o tempo todo. Eu não estudo ele e deixo ele no escuro. Eu troco com ele, que ele sabe muito mais sobre a vida dele do que eu. Então, é sempre tudo muito compartilhado. Agora sim, pode falar. Ele sabe mais do que ele, do que você, no entanto, ele não tem consciência. Quanto ele passa a ter quando você começa a instigá-lo, a questioná-lo, a fazer uso de uma das técnicas que é o método socrático, o questionamento socrático, fazer perguntas para ajudar ele a se conhecer. Deixa eu te trazer uma experiência sobre uma crença que eu tinha, que não era bem uma crença, mas era um pensamento fixo, talvez crença, vamos chamar de crença, um pensamento fixo que eu tinha e que me gerava uma atitude disfuncional diante da vida. Eu tinha um pensamento que era assim: eu não sei fazer. Quando era alguma coisa muito difícil, eu falava para mim mesmo: eu não sei fazer, principalmente voltado à comida. Então, sempre que tinha comida, tinha que fazer alguma coisa, um feijão, um macarrão, um arroz, assar uma carne, qualquer coisa, eu falava: eu não sei fazer. E hoje, você utilizar essa desculpa para não fazer comida é uma total atitude disfuncional, porque assim, eu de fato não preciso saber fazer, mas no mundo com tecnologia, onde você pode colocar lá no YouTube como fazer macarrão e tem 300 vídeos te ensinando a fazer isso, é muito fácil a gente aprender. E aí eu comecei a mudar esse simples pensamento. Era um simples pensamento, eu não sei fazer. Só que não é tão simples assim. Esse pensamento me fez ficar quase 6 anos sem conseguir fazer comida, dependendo de outras pessoas para me alimentar. Então, olha o quanto isso é disfuncional e isso atrapalha a nossa vida, isso nos fragiliza. É um pensamento, entre aspas, bobo, mas que faz total diferença. Aí eu comecei a mudar o pensamento. E aí entra uma outra ferramenta
da TCC, que é o cartão de enfrentamento pessoal, ou que eu não sei se é assim que você chama, mas alguma frase de enfrentamento para te fortalecer, e eu comecei a falar para mim mesmo e a visualizar a frase no sentido de: se eu não sei, eu aprendo a fazer. Aquilo que eu não sei, eu aprendo a fazer. Mudou completamente. Então, quando eu queria fazer o macarrão, o feijão, o arroz, ou a carne, ou qualquer coisa, eu iria lá no YouTube, eu pesquisava o vídeo e fazia. Poderia não sair à perfeição no primeiro momento, mas eu fazia, e hoje eu sei fazer comida. Eu posso ir para qualquer lugar do mundo, tendo ou não pessoas para me ajudar, que eu vou saber me virar. Isso é uma mudança de crença, de pensamento, e que fez total diferença na minha vida. Me trouxe uma atitude diante da vida funcional, de muito mais liberdade. É uma coisa tão simples, mas que trava, se você não o conhece, se você não modifica. Na verdade, assim, tecnicamente falando, o que você mudou foi a sua atitude sobre a crença, né? Num primeiro momento, não saber era um absurdo. Te travava completamente. Num segundo momento, quando você fez o seu cartãozinho de enfrentamento, era basicamente tudo bem não saber. Qualquer coisa eu aprendo. Foi isso Muda que de tudo. mudou. Foi isso que mudou. E daí, você conseguiu se engajar para fazer a mudança acontecer, né? E fez, Com parabéns. certeza. Excelente exemplo. Excelente exemplo. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, foi uma pessoa falando que, e quando a gente ouve desde pequeno que o mundo é perigoso, que os homens não prestam, é exatamente esse tipo de experiência, não necessariamente são experiências traumáticas que vão formando as nossas crenças centrais. Se a gente não tem nenhuma experiência corretiva ao longo da infância, da adolescência, da própria vida, né, que mostram pra gente algo diferente, a gente vai internalizando mesmo essas coisas. E quando a gente vê, a gente está partindo desse princípio, né? E assim, gente, a gente falando parece uma coisa fácil, né? Mas na verdade, sentir as coisas que a gente sente, acreditar nas coisas que a gente acredita, não é à toa. Né? Não é à toa. Então, mudar isso também não é uma coisa tão simples assim. Talvez a diferença do TCC para as outras abordagens é que a gente é realmente voltado para a mudança. Né? Uhum. A gente quer promover uma mudança. Se você quer mudar, a gente está no seu time para te ajudar a fazer isso. Não é uma análise, não passa por processos de aceitação, sem sombras de dúvida. Né? O teu processo passou pela aceitação, então isso vai bater em comum com a abordagem centrada na pessoa, com as humanistas, né? Mas ela não para só por aí. Ok, me aceito, e agora o que eu faço para mudar? Eu diria assim, no meu ponto de vista, né, uma das principais diferenças da TCC é que literalmente você materializa ali na sua frente o seu comportamento, os seus pensamentos. Porque diferente das outras abordagens, a gente não tem o hábito de escrever. Na TCC a gente tem muitas ferramentas que você escreve, que você visualiza, que você põe ali diante da pessoa. Então ela é meio que assim, a pessoa sai de lado e se enxerga completamente ali naquilo que ela está botando no papel. Então ela começa a ter muito mais insights, muito mais percepção de si. Essa psicoeducação, mas em vários outros aspectos, de diferentes formas, com nomes diferentes, eu percebo muita semelhança entre a TCC e outras abordagens. É que a forma de se atuar é diferente, a forma de se conduzir é diferente. Eu posso Sim, ensinar de um jeito, outro pode ensinar de outro. No fim, vai levando ali para o mesmo meio, para o autoconhecimento, para a mudança de atitude, de percepção de si, trazendo autoconhecimento, mudanças de crenças, todas elas trabalham com isso, de formas diferentes. Algumas de formas mais pragmáticas, que eu diria que a TCC ela é bem pragmática nesse sentido, e outras mais filosóficas, de forma mais lenta, e assim sucessivamente. Teve uma outra pergunta lá para cima, se eu não me engano é do Raimundo, que ele perguntou assim: hoje em dia é muito comum as pessoas chegarem na clínica procurando X sessões, ou seja, 10, 15, 20, 30 sessões para trabalhar aquele comportamento? não. Não na minha experiência. Né? Assim, às vezes eu via isso tipo, pacientes que estão muito ansiosos, querendo ver uma mudança rápida e tal. Assim, é raro, é muito raro. Essa coisa de número de sessões, até porque assim, mesmo que a pessoa venha fazendo isso, a gente não tem como dar
A não ser que o paciente tenha um bom perfil para trabalhar com um protocolo e que seja interessante para depois de uma avaliação que ele se submeta a esse protocolo. Por exemplo, se uma pessoa me diz que vai viajar daqui a 3 meses e que tem fobia de avião, é mais inteligente eu trabalhar com esse prazo de 3 meses e usar um protocolo. O meu foco não vai ser tão necessariamente transformar crenças centrais dessa paciente, apenas ajudá-la a entrar no avião. E a TCC vai ajudar, tá? A mudança de Agora, comportamento ali. Você vai ajudar ela a mudar o comportamento, a atitude, e ela fazer algo que ela necessita, mas que não tinha coragem. Não necessariamente trabalhou questões muito profundas, com o autoconhecimento. E aqui eu quero acrescentar mais uma coisa que você trouxe lá no início, que eu acho legal, e aí eu quero já conduzir para a questão das técnicas. Falar algumas técnicas, algumas dicas práticas para quem está em casa praticar. Você falou sobre a TCC, ela não trabalha só com questões de diagnósticos. Síndrome do pânico, fobias, toques, ansiedades, etc. Ela trabalha também te ajudando a se autoconhecer, a desenvolver habilidades, a mudar comportamentos, pensamentos, crenças. Você quer fazer uma mudança de trabalho, por exemplo, e você está em dúvida se é melhor você ficar no seu trabalho atual ou buscar esse outro trabalho, ficar na sua cidade ou ir para outra cidade. Estou com dúvida se eu me caso ou se eu fico solteiro. São dúvidas existenciais, dúvidas da vida. A TCC vai te ajudar nesse sentido. É aí que a gente vai entrar com algumas dicas para te auxiliar e você começar a entender esse universo, que ele é muito vasto. São muitos anos de estudo, muitos anos de experiência da TCC, trabalhando as mais diferentes áreas, criança, sobre morte, sobre relacionamentos, crenças das mais diferentes tipos. Então não dá, dentro de uma live como essa, a gente trazer a infinitude de coisas que se trabalha dentro das terapias cognitivas, ou da terapia cognitiva comportamental especificamente. Mesmo essa já seria horas e horas e horas de estudo, de experiências, mas eu creio que está ficando claro para vocês, pelo menos como que funciona minimamente, e o quão rico pode ser essa terapia para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu autoconhecimento, para mudanças de sofrimentos que você possa estar vivenciando, alguma tristeza que você está vivendo, não precisa ser uma depressão profunda, alguma tristeza, alguma dúvida, qualquer que seja o aspecto, a experiência, a situação que está te incomodando, que você tem dúvidas, não sabe como agir sozinho diante disso, o terapeuta, o psicólogo da TCC ou de qualquer outra abordagem pode te ajudar a trazer clareza para a sua vida. Por isso que é importante a gente aproximar a psicologia das pessoas. Psicologia não é uma coisa para pessoas doentes especificamente, é algo para qualquer ser humano. É para quem quer desenvolver habilidades, é para quem quer desenvolver suas potencialidades, se conhecer. Ou seja, para o ser humano. Independente se você tem ali uma síndrome do pânico, uma fobia, uma depressão, ou se você está passando pelo luto, ou como eu já falei anteriormente, mudança de carreira, de relacionamento, ou qualquer coisa. Uhum. Você estava falando alguma coisa, que aí eu te cortei. Você queria finalizar aquilo ou meio que ficou finalizado? Eu nem lembro o que era, sendo bem honesta, Francisco. Tá bom, Tem então vamos... chegando pergunta aqui, ó. Na nossa experiência clínica, transtorno de personalidade é comum. Se disfunção sexual é comum. Sim, é comum. Uhum. É bem comum. Se a gente abrir o manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, cerca de 10% da população tem algum transtorno de personalidade. Isso é muito alto. Então, sim, é comum. O que acontece é que são pessoas, como qualquer outra pessoa, né? E que vão apresentar dificuldades, geralmente de relacionamento, que vai passar pela questão do relacionamento. E provavelmente o nosso relacionamento com essas pessoas também vai ser atravessado por essas questões de personalidade dela. Mas a gente não precisa ficar com medo disso, não. Né? E disfunção sexual é comum? Na minha prática, a minha formação foi muito voltada para ansiedade e humor, né? Mas mais tarde, com a terapia do esquema, mais contato com os transtornos de personalidade. Então, na minha prática, aparece
aparecem as disfunções sexuais, mas não com muita ênfase. Não com muita ênfase. Tá? Agora, tem pessoas que são especialistas nisso, então provavelmente é algo muito comum. Eu que não sou. Exato, porque quando você trata algum caso sobre esse sentido, aí outras pessoas indicam outras pessoas, ou até mesmo as pessoas buscam sobre isso. E aí não vai chegar necessariamente em você, mas chega em quem trabalha com essas áreas Sim, especificamente. Então, sim. quem trabalha com as questões da sexualidade é muito comum chegar em questões como essas e outras muito mais complexas até. Eu até estou para trazer a Selena novamente para a gente conversar sobre esses aspectos da sexualidade, que ela é especialista nesse sentido. Então, já que você tocou nesse assunto aí, é uma possível próxima live para abordar esse tema que eu acho muito importante. Porque quando a gente fala de TCC, a gente fala de psicoeducação, por exemplo. E quando se fala de sexualidade, uma das coisas que falta é informação, é educação a respeito da sexualidade. Existem coisas absurdas que não é por nenhum problema da pessoa, é só por falta de informação, por falta de conhecimento. Se a pessoa tem acesso ao conhecimento, ela consegue mudar completamente sua vida sexual. E vários outros aspectos da vida. Então, Jesse, vamos trazer algumas ferramentas práticas? Por exemplo, eu trouxe esse exemplo ali a pessoa quer mudar de carreira ou está com dúvidas sobre algum relacionamento. Olha, Lógico Francisco, que não dá para trazer algo olha só, mais vou ser bem pontual, mas honesta contigo. Eu só fico confortável de ensinar uma coisa, que é uma coisa que não vai fazer mal para ninguém. Porque quando a TCC tem muitas técnicas. A gente tem sim, uma verdadeira caixa imensa de ferramentas de tantas técnicas, mas técnica é apenas ferramenta. Então, eu não me sinto confortável de trazer técnicas sem saber para quem eu estou oferecendo essa técnica. É como assim, imagina que um eletricista chega na tua casa e ele tem uma chave de fenda, mas ele não tem outra coisa, ele só tem chave de fenda, né? Ele vai olhar para o problema, talvez tenha a ver com a chave de fenda, talvez não, mas como é a única coisa que ele tem, ele vai usar. E às vezes ele estraga alguma coisa por estar usando a ferramenta errada, sabe? Então, assim, eu não quero orientar ninguém a fazer uma coisa que, de repente, por eu não saber do que se trata, se torna uma coisa descabida, sabe? E eu vejo isso muito, muito nos pacientes, em terapeutas iniciantes super bem intencionados, mas às vezes selecionam errado a técnica e ao invés da pessoa tirar proveito daquilo, acaba ficando presa em coisas que muitas vezes não tem nada a ver, tá? Então eu fico confortável com uma coisa, que já vai ser uhum, muita coisa para quem está aqui e nunca ouviu falar da TCC e que quer se beneficiar dela. Fica de olho nas reações emocionais que você tem. Se você estava bem, de repente ficou mal, né? Dentro do pensamento da TCC, se tem emoção, também tem algum pensamento, também tem alguma coisa que passou pela tua cabeça que te levou a sentir aquela emoção. Essas duas coisas andam juntas, né? Então, sentiu essa mudança emocional? Se pergunta: o que passou pela minha cabeça que me deixou com essa emoção? Que situação é essa que eu estou passando? Né? O que acabou de acontecer que me trouxe essa emoção? E aí, sim, antes de agir, perguntar: o que eu posso fazer para poder lidar com isso de uma forma melhor? Ou, mesmo que você não consiga esperar para agir só depois de fazer uma análise do que você está pensando, que você aja impulsivamente, mas depois para pensar. Você vai ver que teu pensamento e a sua emoção combinam e muitas vezes o seu comportamento também vai estar completamente associado a isso que você pensou e o que você sentiu. Então, essa é uma técnica que vai ajudar no autoconhecimento, mas não na mudança, tá? Eu acho que dessa forma é mais seguro, né? Porque eu não conheço os seus seguidores, né? Tô vendo que tem muitos psicólogos aqui, mas eu acho que seria complicado ensinar uma técnica sem saber para quê.
né? Assim, para quem, para quê, se essa pessoa iria tirar proveito ou não. Agora, para quem quer conhecer as técnicas do TCC, existem vários livros que são de fácil acesso, que ensinam. E aí sim, você vai ter lá tudo explicadinho, toda a lógica, que vai ser melhor. Então, aí eu indicaria o livro A Mente Vencendo o Humor, da Christine Padeschi e do Dennis Greenberg, da editora Artmed. Tá? Ele é um excelente manual de TCC para quem quer trabalhar com ela, não substitui a terapia, mas ele é para quem tá, para quem quer aprender, né? Quem quer fazer a TCC. Aí eu indico, se quiser mais dicas de livro, dou um monte de dicas de livro, mas não me pede para dar técnica sem eu saber para quem e para quem não. Bom, teve uma pergunta aqui do Raimundo, que é bem interessante nesse sentido também. Ele fala assim, ó, é preciso que a terapeuta faça a conceituação logo no início do processo terapêutico, nas primeiras semanas, ou existe maior flexibilização? Gente, agora falando com os terapeutas. Conceituação se faz desde o primeiro dia. Conceituação está aqui dentro, ó. Você tem que pensar com o modelo cognitivo, você tem que pensar com aquele raciocínio. Se você esperar para trazer o raciocínio na quinta sessão, você vai ter um monte de informações desorganizadas e vai ter muita dificuldade de formular. Então, assim, a formulação dessa conceituação ela é feita desde a primeira entrevista. Às vezes, no final da primeira sessão, a gente já tem uma boa ideia de uma conceituação inicial. Isso não é incomum, mas a gente espera até isso ficar, essa ideia ser mais robusta, a gente confirmar hipóteses, refutar outras, até a gente compartilhar. O compartilhamento da conceituação, sim, acontece ali pela quinta sessão, mais ou menos. Não é interessante para o paciente que você demore muito para mostrar o que você está entendendo sobre ele. Por quê? Porque esse compartilhamento joga a responsabilidade no próprio paciente. Mostre para ele como ele funciona. Então, para ele se engajar no processo é fundamental. Do contrário, você vai propor um monte de coisas que vão levar ele na direção daquilo que ele tem medo, ou daquilo que ele não gosta, ou seja lá o que for, ele não vai entender o porquê. E aí ele vai, por que eu vou para lá? Eu não. É a partir dele conhecer o funcionamento dele que isso fica um pouco mais fácil de ser conduzido. Fala, Francisco. Explica o que é a conceituação para quem não é terapeuta. De forma rápida. Para entender. Conceituação é a nossa hipótese sobre o funcionamento de alguém. E essa hipótese vai falar daquelas crenças todas que a gente falou, das principais estratégias que a pessoa usa que acabam reforçando essa crença, né? De como ela se comporta em algumas situações e que acabam, né? Assim, a gente geralmente pega situações do dia a dia da pessoa que tenham a ver com as dificuldades que ela está trazendo para a gente, e a partir da informação que a gente tem dessas várias situações é que a gente começa a ter uma luz sobre o sistema de crenças, porque ele é inconsciente, né? Então é a partir da consciência que a gente chega na inconsciência, né? E para quê? Para trazer tudo para a própria consciência. A gente não interpreta, a gente não cria ideias interpretativas, tipo, isso pode ser aquilo. Não. É tudo concreto, tudo mais realista e embasado nas suas experiências possível. É aquilo que eu falei, a gente vai materializando ali na frente do cliente as questões que ele traz. Fazendo essa conceituação, ou seja, mostrando claramente a partir daquilo que eles nos trazem a respeito deles mesmos. Ou seja, só que esse se autoconhecer, existem as técnicas, como, por exemplo, quando você fala sobre qual o comportamento que eu tive, qual é o nome dessa fala? Qual o comportamento que eu tive diante de tal situação, o que eu pensei e o que eu senti. Isso é um registro de pensamentos. Eu vou pegar a situação, pensamento, a emoção, reação fisiológica ou sensação corporal, tipo aperto no peito, taquicardia, né, sudorese, que a gente pode ter, por exemplo, diante de ansiedade, choro, porque a gente não escolhe a lágrima cair, é uma coisa que o nosso corpo que faz, sem a nossa vontade, né? E o que a gente fez diante disso. Então, é muito interessante a gente começar a aprender o que é cada uma dessas coisas e começar a observar o nosso funcionamento no dia a dia. Isso já é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Para além disso, né, para a gente ter um registro de pensamentos ainda maior e aí promover a mudança da nossa forma de pensar,
e é sempre uma mudança com o pé na realidade, a gente vai pegar esse pensamento que a gente identificou e vai observar que evidências eu tenho que comprovam essa minha forma de pensar. E que fatos eu tenho que, de repente, refutam isso. E vou fazer uma análise dessas evidências. Então, é sempre com o pé na realidade. A ideia não é substituir pensamento negativo por pensamento positivo. Isso é ruim. Isso, a longo prazo, é péssimo para a saúde mental das pessoas. O que a gente faz é olhar para o pensamento que é difícil, que de repente está distorcido, entrar em contato com ele, para aí sim investigar. Eu devo acreditar nisso? Isso faz sentido? Pode ser que faça, pode ser que não. Mas, em essência, o que esse tipo de exercício faz é o seguinte: o problema não é pensar, o problema é você acreditar de cara naquilo que você pensa. Então, a gente vai fazer vai criar um espaço entre o pensar e o acreditar. As pessoas muitas vezes chegam na terapia que é assim, ó. Se eu pensei, então é. Se eu pensei, então pode ser. E elas começam a se relacionar com os próprios pensamentos e com as emoções de uma forma complicada. Né? Então, a gente quer, ó, abre o espaço. Ok, pensei. Não tem problema pensar. Deixa eu ver se eu posso acreditar ou não. Então, cria-se esse espaço, né? Que é a flexibilidade psicológica, digamos assim. A gente poderia chamar desse jeito, que ajuda bastante. E essa técnica que eu falei é uma das técnicas que promove esse espaço. Tem outras também. São várias. A caixinha de ferramenta ela é muito vasta. Para cada situação, você pode utilizar a mesma técnica para diferentes situações ou diversas técnicas para uma situação específica. Vai depender muito da situação em si. Hoje eu escrevi um texto e compartilhei nos meus grupos de WhatsApp, que é mais ou menos assim. A gente precisa adquirir sabedoria. Mais do que técnicas, é adquirir sabedoria. Sabedoria é um conjunto de inteligência, de diversos tipos de inteligência, experiências e técnicas também, obviamente, mas é algo muito mais vasto. A gente precisa buscar amar a sabedoria. Porque imagina o seguinte, vai ter um cliente que vai chegar para mim e eu vou ajudá-lo a silenciar mais. Digamos, aquele cliente que é mais brigão, que xinga todo mundo, e ele está tendo suas relações interpessoais complicadas, difíceis por causa desse comportamento dele. Então a gente vai ajudar ele a respirar mais, a não ser levado pelo sequestro emocional, como ensina no livro do Daniel Goleman. Outro paciente já é aquele que aceita tudo, que nunca reclama, que nunca se posiciona. Esse a gente já vai ajudar ele a se posicionar, a falar. Ou seja, um ensina a ficar mais em silêncio, o outro ensina mais a falar. Isso depende da situação. Então, cada situação, cada cliente requer uma técnica diferente, uma vivência diferente, uma exposição diferente. Não existe uma resposta pronta. E aí muitas pessoas às vezes ficam meio chateadas porque elas querem respostas prontas. E eu quero falar isso porque a gente vive numa época cultural, social, em que parece que tudo é mágico. Existe uma resposta pronta para tudo, existe uma solução mágica para tudo. Se você fizer tal coisa, resolve tudo, e não é assim. Você pode até sim, com uma técnica, ajudar a pessoa a mudar a vida dela, naquele aspecto, igual aquele que eu falei. 6 anos eu não sabia fazer comida. Mudei a atitude, trazendo ali a sua dica, a atitude, mudei completamente a história de vida de 6 anos. Eu falo 6 anos porque foi quando eu precisei, de fato, fazer comida, já que sempre tinha pessoas para fazer para mim. Mas isso serve para qualquer área da nossa vida. Então, às vezes, existem questões que uma técnica, uma mudança de conceito, de mentalidade, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Agora, existem situações que você vivencia que não é uma técnica, que não é uma mudança de pensamento que vai mudar da noite para o dia. Requer uma série de intervenções, de conversas, de conceituações, para ir começando a fazer você a se conhecer com mais profundidade, entender a situação complexa como um todo. Isso é interessante, porque as situações elas são complexas. Não são simples no sentido de vivenciar. É simples até para entender, mas para mudar às vezes não é tão simples, porque tem muitas variáveis envolvidas. Então é preciso sabedoria, buscar sabedoria. Ler livros, conversar com pessoas, trazer experiências. Isso não serve só para nós, psicólogos, mas para você, cliente, para você, paciente. Buscar sabedoria, buscar aprender, sair do preconceito, sair do julgamento, se permitir conhecer o novo.
conhecer antes de julgar, antes de falar. E quando eu falo conhecer, não significa que você tem que conhecer e concordar. Eu sempre falo que eu aceito os clientes, não significa que eu concorde com eles. Eu aceito o cliente. Você veio para trabalhar comigo, eu te aceito como você é. Não significa que eu tenho que concordar com tudo que você me coloca, assim como você não tem que concordar comigo. Então, aceitar o novo, conhecer o novo, não significa concordar com ele. Significa abrir a mente para que você possa crescer, aprender e enxergar diferentes pontos de vista que sozinho você é incapaz de enxergar a curto prazo. De repente você consegue enxergar a longo prazo, de tantas experiências, de tanto quebrar a cara, de tanto se machucar, tem ali uma iluminação e você enxerga aquilo que você não conseguia enxergar sozinho. Por isso que a gente precisa uns dos outros, para que a gente cresça. Eu, como psicólogo, eu não me fiz sozinho. A Jess também não se fez sozinha. Vieram tantas outras pessoas antes de nós, nos capacitando com seus conhecimentos, com as suas experiências, e nós hoje, no mundo em que vivemos, no momento atual e cultural que vivemos, com as nossas experiências, contribuímos à nossa maneira, para aquela pessoa que vem diante da gente. Então, é preciso abrir a mente e buscar sabedoria, para que, de fato, você possa crescer como ser humano e na vida em todos os aspectos. Jesse, para a gente se encaminhar para o fim, primeiro eu quero te agradecer por você ter aceitado esse convite, e aí eu quero saber se você quer contribuir com mais alguma coisa, e eu vou te fazer uma pergunta final. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer te rever. Fico sempre feliz quando eu vejo os alunos da Celso, né, que eu conheci na graduação, assim, voando, promovendo suas coisas, assim, parabéns pelo teu projeto, parabéns pela tua iniciativa, muito sucesso para você, tô torcendo muito para que, ó, só voe cada vez mais alto. Mas não tenho muito mais o que acrescentar. Não aqui, agora, nessa live, mas tem muita coisa que acrescentar, com certeza. A pergunta final. Se você fosse morrer hoje, que mensagem você deixaria para o mundo? Aprenda a viver no momento presente. Pensar no passado, pensar no futuro, só furado. Tem que se conectar com o presente. A partir Perfeito. daí, você decide o que fazer. Mas fica no presente. Maravilha. É isso. Eu quero já aproveitar e convidar as pessoas do seu público e do meu público para te conhecerem, para irem lá no seu perfil do Instagram, para conhecerem mais o seu trabalho. Tem muitos psicólogos que vieram, que estão em busca de formação. A Jess, ela também forma psicólogos para trabalhar com a terapia cognitiva comportamental. Então, eu vou deixar que você faça o convite. E antes disso, eu vou fazer o meu convite, que é vocês que vieram do grupo da Jessie, do Instagram da Jessie, para assistir essa live, aproveitem, deem uma olhadinha aqui nesse meu canal, no meu Instagram. Tem vários outros profissionais que foram convidados, diferentes outras lives, Gestalt, psicologia transpessoal, abordagem centrada na pessoa, psicossomática, haitiana, uma série de outros profissionais muito interessantes que vai contribuir muito com o seu crescimento e contribui com aquilo que eu falei ainda há pouco, sobre a sabedoria. Sabedoria não se adquire ficando fechado só numa abordagem, se adquire conhecendo diferentes possibilidades, não só dentro da psicologia, mas da espiritualidade, da filosofia, da ciência, da sociologia, da história. Óbvio, quanto profissional da sua área, você vai se aprofundar na sua abordagem, no seu conhecimento, para que você sinta segurança, para que você tenha conhecimento técnico, teórico e confiança para fazer aquilo que você faz. Mas não se fechem no seu mundo. Busquem outras experiências, busquem conhecimentos, e esse é um espaço que eu proponho a vocês. Que vocês conheçam um pouquinho mais do meu trabalho e das outras pessoas que vieram acrescentar com o conhecimento e a vivência delas de anos. Pessoas que estão na profissão há mais de 30 anos, de 35 anos, e que pegaram todo o início lá da psicologia aqui no Brasil. Então tem conhecimento muito válido para vocês assistirem. E aí fica o convite para vocês me seguirem e acompanharem os próximos profissionais, as próximas lives, onde eu trarei novos convidados sobre diferentes abordagens. E eu deixo você convidar a galera para conhecer mais o teu curso, fala um pouquinho mais sobre isso.
Tá certo. Então, eu vou fazer 2 convites. Um é para os psicólogos que estiverem vendo essa live e quiserem se formar em TCC, enquanto terapeutas cognitivo-comportamentais. A 4ª turma do curso de formação em TCC da ação cognitiva vai começar agora, dia 8 de maio, tá? A gente só tem 2 vaguinhas. Então, se alguém aí tiver interesse em conhecer a proposta, vem aqui conferir o perfil da ação cognitiva. Tá tudo lá no link da bio para poder se informar. E para aqueles que não são psicólogos e gostariam de conhecer, de fazer a terapia na TCC, eu também tenho um projeto clínico, né? A gente tem uma equipe clínica muito bem capacitada, que atua com a TCC, tá? Então, também está lá no link da bio do nosso perfil. O nosso perfil acaba sendo muito voltado para psicólogos, mas tem leigos lá também, até porque com esse projeto clínico, muita gente acaba chegando lá, tá bom? Francisco, muito obrigada pelo convite, eu amei falar com você. Muito sucesso para o seu projeto. Espero que você ainda ache muitos temas interessantes para trazer, porque essa tua ideia de que a sabedoria é mais importante do que as outras coisas, eu concordo. É só a partir da sabedoria que a gente vai conseguir atuar de forma competente, ética, né? E, enfim, de fato, ajudar o outro até mesmo sem a gente se desatender também, né? Porque muitas vezes nós acabamos nos doando muito mais do que a gente pode. Então, sabedoria é a alma do negócio. Com certeza, eu sou um apaixonado por sabedoria. Eu gosto de fazer estudos comparativos. O que se repete ao longo da história, o que é essencial, que está sempre presente. E é aí que eu vejo vestígios de sabedoria. Eu tenho um trabalho, eu não formo psicólogos, como você, para trabalhar com abordagem, mas eu tenho um curso chamado Sabedoria Existencial, onde eu trago diferentes conhecimentos, eu trabalho com a transteorização. Ou seja, diferentes conhecimentos, diferentes teorias para explicar a complexidade do que é o ser humano. Só que esse curso, Sabedoria Existencial, não é voltado para esse sentido de formar psicólogos, é para a vida mesmo. São conceitos atemporais que você vai usar na sua vida como filosofia de vida. Eu acredito muito na filosofia de vida, que é a tua filosofia que vai te levar para mais na vida ou te fazer ficar estagnado. Eu trabalho com isso, inclusive vai ter uma jornada desse curso agora, dia 1º de maio. Mas é mais para as pessoas que já passaram por algum curso meu, por algum projeto meu. Eu não tenho aberto ele para o grande público, mas para quem já me conhece e já tem um interesse nesse aprendizado. Então é isso, Jesse. Muito obrigado por sua presença, por contribuir com seus conhecimentos. Você é uma profissional excelente, tem muito gabarito, muita capacidade naquilo que faz, domina aquilo que você faz, e eu sei que você está contribuindo muito, formando psicólogos para atuarem com a terapia cognitiva comportamental de forma belíssima e humanizada, que eu sei que você tem essa capacidade. E rígida também no sentido de cobrar e fazer o profissional sair top de linha, não é qualquer profissional que vai sair do teu projeto se dizendo terapeuta cognitivo-comportamental, não. Então, quando você forma alguém, eu sei que a pessoa vai sair bem, ou então vai desistir, porque você não vai deixar passar qualquer um. Então, você está me lembrando dos tempos de graduação, Francisco. As pessoas tinham medo de mim. Eu gosto disso. Acho que a gente tem que pegar no pezinho ali e fazer a pessoa crescer realmente. Não, é uma responsabilidade muito grande. Né? Quem se forma vai sair trabalhando com a vida de outras pessoas. A gente não pode pegar leve, não. Tem que ser... assim, é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. São vidas, né? A gente trabalha com vidas. Exatamente. Isso é realmente uma responsabilidade gigantesca. E aí você vê essa sua responsabilidade quando eu te fiz a perguntinha aqui, eu te instiguei. E aí, Jess, dá algumas técnicas aí, então você vê pela sua postura. Não, olha, não me sinto confortável, vou te indicar alguns livros. Isso é a tua postura, isso é a tua filosofia de vida. Está falando da profissional que você é e da tua filosofia de vida diante da existência, diante da profissão, diante de tudo. Isso é filosofia, é com isso que eu trabalho. Sim,
Isso é uma coisa bem da TCC, é complicado. É bem comum as pessoas chegarem na terapia querendo técnica. Não só o terapeuta ter essa coisa, como você falou, que hoje em dia, felizmente, quando a gente estuda mais a fundo, isso já é desmistificado para o terapeuta, mas para o paciente, quando ele escolhe ir na TCC, ele não chega lá aleatoriamente, muitos ainda chegam querendo solução rápida. E por isso Uhum. que eu não gosto de dar técnicas assim. Eu acho que isso muitas vezes acaba fazendo até mal para a pessoa. Não que sejam técnicas perigosas e tudo mais, não é isso. É só porque é uma questão de. Eu não sei se as pessoas estão em acompanhamento, não sei se elas não estão, né? Eu não sei o que elas vão fazer com o conteúdo, eu sei o que eu falo, eu não sei o que os outros fazem com o que eu falo. Então eu prefiro tomar cuidado. Exato. Perfeito. Obrigado. Uma ótima noite para você e para todos. Para vocês Tchau, tchau. também. Tchau, tchau.